Dos 4 deputados federais que buscavam a reeleição à Câmara Federal, apenas Carlos Bezerra, do MDB, conseguiu se reeleger. E só fazendo uma retificação aí, antes do intervalo comercial, quando eu fui falar de Carlos Bezerra como deputado reeleito, eu disse deputado estadual. Na realidade, deputado federal reeleito. E aí, como será a participação do partido no governo Mauro Mendes? E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o deputado federal reeleito e principal líder do MDB aqui em Mato Grosso, Carlos Bezerra. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, nesse ano, nessa eleição aí, o índice de renovação acabou sendo muito alto. Tanto na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal, no Senado da República e até na Presidência da República, o eleitor preferiu um outro caminho. Qual a leitura que o senhor tem sobre isso? Acho que é o desejo de renovação baseado e querendo votar contra o político. Baseado em duas coisas. Primeiro, a Lava Jato, que teve um efeito avassalador no país, com escândalos e mais escândalos que vieram à tona. Segundo, a situação, a crise do país, que desestimula a todos, descontenta a todos contra o governo. E isso fez com que a sociedade generalizasse contra todos os políticos. E aí você incorre em erro, né? Por exemplo, eu acho que essa próxima Câmara Federal vai ser pior do que a que está findando o mandato agora. O senhor chegou a falar, utilizou um termo aí que abriu até uma polêmica aí com outro deputado federal eleito. Ele vestiu a carapuça. O senhor falou em cacareco. Cacareco era um rinoceronte do Zoológico de São Paulo. E a população estava descontente com a prefeitura, lá, os prefeitos de São Paulo, resolveu votar no Cacareco, para vereador. O Cacareco teve 1,5 milhão de votos. Tá? Era um protesto da população. Como a população está protestando, votando em qualquer um. O senhor falou aí que o deputado federal, só para a gente recuperar a história aqui, o deputado federal eleito pelo PSL de Jair Bolsonaro, o deputado Nelson Barbudo. Aí o senhor falou aí... Não, eu falei genericamente. Não, eu sei genericamente. E ele assumiu. Não, e o senhor disse o seguinte, vestiu a carapuça. Então é cacareco também. Exatamente. Não, e está cheio de cacareco. Nessa bancada que elegeu aí, tem dono de cabaré, tem tudo. Né? Aqui de Mato Grosso, o senhor fala? Não, do São país. Paulo, São do Paulo, país. São Paulo. Artista pornô, tem tudo que você quiser. Né? Gente que não está nem aí, totalmente alheio à questão política. O país empobreceu, não forma líderes políticos mais. A ditadura foi o grande mal do país. Fechou a fábrica de líderes, sindicatos, o movimento estudantil, e até hoje o país está capenga disso aí. Não forma novas lideranças, como se formava antigamente. Então aí você tem um bando de eunucos que se elege e vai para lá, não sabe onde começa e nem onde termina o assunto. Tá? E isso prospera no país essa incompetência, tanto do legislativo quanto do executivo. Tá? E a população descontente, lógico, ela não sabe o rumo das coisas, protesta, vamos votar em qualquer um aí. Agora foi o voto da indignação, da revolta. Da indignação contra o político. Contra a corrupção, contra a roubalheira, contra a propina. Foi isso, não foi? Político de qualquer espécie. Político de qualquer espécie. Eu só me salvei porque eu tenho uma base política sólida no Estado. Meu partido é um partido sólido, tem representação em todos os municípios e eu tenho muito serviço prestado, mas muito mesmo. Ninguém tem mais serviço prestado aqui em Mato Grosso do que eu. Por isso que eu me salvei. Senão eu teria ido também. Porque o furacão foi muito grande. O furacão foi devastador. Deputado, e qual a expectativa que o senhor tem aí do próximo presidente eleito ontem, Jair Bolsonaro? Olha, para começar, ele escolheu para a área econômica um banqueiro. Né? Escolheu o lobo para tomar conta do galinheiro. Mas isso já acontece há muito tempo no país, não é novidade. Todos os governos, e vem errando por isso. A crise nossa está em cima disso, não tem outra razão.
a política econômica e a política financeira errada. A ditadura implantou esse modelo e desde a ditadura veio a Nova República, veio o PSDB, veio o PT, veio o PMDB e todos mantiveram essa política econômica, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas e o Congresso? Só existe no Brasil. E o Congresso, deputado, ele topa Congresso, enfrentar os banqueiros? Não, quem tem que enfrentar é o governo, o presidente da República, como Getúlio enfrentou em 31. Em 31 o Brasil estava numa grande crise, né? Porque houve a debacle americana, a crise americana que afetou o Brasil. O Brasil só tinha café e açúcar para vender e não tinha comprador nem para o açúcar, nem para o café. Getúlio teve que queimar uma safra inteira de café. E o que ele fez? Ele suspendeu o pagamento da dívida e auditou. A dívida caiu 60%, ele enfrentou os banqueiros e aí o Brasil passou a pagar a dívida corretamente, o que era válido, o que era correto. A nossa dívida também é uma roubalheira. Ela tem mais de 1 trilhão e tudo na roubalheira, do juro composto, que é proibido no mundo todo. Aqui a Constituição proíbe, tem uma súmula do Supremo que proíbe. No entanto, cobra-se abertamente contra a lei. Então a crise do Brasil está nisso. Quem não atacar isso, e o novo presidente já escolheu, está apontado como nome forte da economia, cara, não vai mudar nada. Vai continuar a política de concentração de renda e esse engessamento do país, que é um verdadeiro engessamento. O Brasil está como aquele cidadão que tem uma pequena empresa, tem 2, 3 filhos na escola e quer melhorar a educação do filho, quer melhorar o negócio dele, mas o que ele recebe no fim do mês é para pagar 4, 5 agiota e não dá nem para pagar o agiota e ele vive... O Brasil, a situação do Brasil é essa. Deputado. Tem que destrancar isso, destrambelhar isso. O Ciro Gomes tinha o discurso correto para isso. Infelizmente perdeu a eleição. O melhor discurso de campanha com relação a isso era do Ciro Gomes. Tanto é que foi bem votado. Deputado, e aqui em Mato Grosso, o MDB, do qual o senhor é presidente, disputou a eleição coligado com o Democratas de Mauro Mendes, que se elegeu governador. Qual deve ser a participação do MDB no próximo governo aqui no estado? Bem, o futuro governador Mauro Mendes estabeleceu conosco um cronograma. Ele agora nomeou uma comissão de transição, da qual nós fazemos parte, indicamos um membro, e a ideia dele é ampliar essa comissão para várias áreas e começar a discutir o governo em dezembro. Esse mês é mês de avaliação do Estado, ver como é que está a situação do Estado. E essas equipes estão trabalhando diuturnamente nesse sentido. No mês de dezembro nós vamos discutir a montagem do governo. Aí nós vamos, não sei te dizer qual seria a participação do MDB, só sei te dizer que nós iremos participar. Mas ao decidir coligar, não teve alguma conversa prévia sobre como seria essa divisão? Houve da participação como é natural. Houve da participação que é natural e nós ganhamos junto, vamos governar junto, vamos ajudar a viabilizar o governo junto. Isso não está combinado. Que cargo, quantos cargos, não está definido. Vamos conversar agora em dezembro a respeito disso. Mas vamos participar com certeza. O senhor falou aí em viabilizar o governo e em governar juntos. Sim. Tem uma polêmica aí que se instalou aí nos últimos dias aqui em Mato Grosso, que é sobre a cobrança de mais impostos dos grandes produtores. Alguns até apelidam aí, né, dos barões, dos tubarões, né? Esse setor aí dá para contribuir mais, não dá, deputado? Isso é Olha, Mato Grosso do Sul, a sociedade está muito mais na frente do que a nossa. Mas tem até razão, porque Mato Grosso do Sul, lá, surgiram os primeiros sindicatos de Mato Grosso, Sindicato Marítimo, Sindicato do Ferroviário. É uma sociedade mais amadurecida. Lá implantaram isso naturalmente, não houve crise. Aqui estão fabricando isso não é imposto. Lá se cobra sobre aquilo que fica no mercado interno. No mercado interno, exatamente. Na Mato Grosso do Sul estava sendo lesado em 1,5 bilhão. Aqui em Mato Grosso está sendo lesado em 6 bilhões por ano. Isso viabiliza o Estado. Aqui dá a impressão seguinte, tudo é para exportação, quando na realidade não é. Não é para exportação. Aqui tem gente grande que industrializava o produto e nunca pagou um tostão de imposto. Né? É um absurdo. E continua não pagando.
e querem continuar não pagando. E fica o quê? Fica mais de 30% dessa produção aqui no mercado interno. A solução para o Mato Grosso é essa agora, a curto prazo. Eu falei para o governador Mauro Mendes, ele teria 24 bilhões nos 4 anos de governo dele. E qual a posição do governador eleito Mauro Mendes sobre isso? Não, ele está estudando o assunto, está estudando a matéria. Né? Logicamente que ele deve estar sendo pressionado pelos tubarões também. Mas, porque é um setor difícil de enfrentar, não é? Mas as cercanias do governo toda é favorável. O presidente da Assembleia é favorável, o vice-governador Pivetta é favorável, a maioria do entorno do governo é favorável. O senador eleito Jaime Campos levantou essa questão e é favorável. E corretamente. O que você vai fazer não é cobrar imposto, não é uma nova taxação, é evitar a sonegação. Que é o que ocorre hoje. É o que ocorre hoje. Com isso, evita a sonegação. Você vai pagar imposto sobre 50% da produção. Pagou imposto. Daí 6 meses, se você comprovar que você exportou o produto, você recebe o dinheiro de volta. O dinheiro não fica com o Estado. Você recebe de volta. Agora, se você não comprovou, o dinheiro é do Estado. Né? E é isso que deve ser feito aqui, como o Mato Grosso do Sul fez. Fez serenamente. Aqui fica pipocando aí, porque não querem. São verdadeiros idiotas. Não sabem, só pensam no dinheiro, como se o dinheiro fosse tudo no mundo. Não pensam no interesse público. Né? Não pensam que tem que ajudar o Estado, né, a resolver os seus problemas, a encaminhar a solução para as questões sociais como educação, saúde, etc. Só pensam neles mesmos, são individualistas. E tem que dar um tapa na cara dessa gente. Implantar o que é e cobrar o que é de direito do Estado. Deputado, muito obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia e parabéns aí pela vitória. Obrigado, um abraço. Boa tarde a todos.